Hoje eu vou falar para você, trabalhador ou trabalhadora, que tem um processo judicial na Justiça do Trabalho, que tem ajuizado uma reclamação trabalhista, certo? Inclusive eu estou aqui direto do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região aqui em Pernambuco, onde eu vim fazer hoje aqui uma sustentação oral, vim participar de uma sessão de julgamento e eu fui abordado por um trabalhador, um reclamante recorrente, né? Ele recorreu no processo dele, o advogado recorreu, e ele estava por aqui porque ele queria saber como é que funcionava essa questão das sessões de julgamento do recurso, né? Ele queria vir ver como era. Ele me abordou me perguntando algumas coisas do tipo se ele tinha que participar dessa sessão de julgamento, se o juiz ia fazer perguntas para ele, se não iria, enfim. Então eu vou aproveitar esse vídeo aqui para responder essas possíveis dúvidas que eu respondi para ele, que isso pode ser dúvida de outros trabalhadores ou trabalhadoras que tenham processos trabalhistas já ajuizados e que de repente tenha dúvidas como é que essa sistemática com relação aos processos que foram recorridos. Então, o que eu expliquei para ele é que os processos, quando sobem, né, de instância para a segunda instância, que vem aqui para o Tribunal Regional do Trabalho, né, eles vêm, esses processos sobem através de um recurso, normalmente, né, pela parte que perdeu na sentença, teve a sentença improcedente do juiz de primeiro grau, o advogado dessa parte perdedora recorre e o processo sobe para a segunda instância aqui no tribunal, no TRT. E aqui o processo é julgado, né, por um colegiado de outros 3 juízes. Esses 3 outros juízes, eles não vão entrar propriamente na instrução, né? Eles não vão fazer uma nova instrução processual, tá? Então, como eu expliquei a esse trabalhador, ele não ia ser ouvido, ele não vai ser ouvido aqui, tá? O trabalhador, o reclamante, a empresa reclamada, enfim, não são ouvidos, ou testemunhas não são ouvidos na sessão de julgamento de recurso, né? Aqui se limita basicamente, né, a revisar alguns pontos que o advogado da parte vencida, porventura, tenha apontado no seu recurso, né, que tenha entendido que a sentença tenha errado em determinado ponto, e aí o advogado vai apontar aqueles possíveis erros que assim ele entender, para que esses outros 3 juízes chamados de desembargadores possam fazer a revisão, certo? E aí, nesse caso específico, o colegiado, né, os 3 desembargadores, vão se limitar ou a confirmar a sentença do juiz de primeiro grau, certo? Ou, de fato, reformar a sentença do juiz com base nos pontos levantados pelo advogado da parte que inicialmente perdeu, seja ele do trabalhador, né, reclamante, ou da empresa reclamada, certo? Mas, repetindo, como eu disse a ele, aqui não há fase de instrução, então aqui o trabalhador não vai ser ouvido, não vão escutar partes ou testemunhas, ele não vai ser perguntado de nada. Normalmente, aqui, habitualmente, melhor falando, quem é ouvido aqui são os advogados para fazer a sustentação oral dos seus recursos, certo? Então, era essa explicação que eu queria dar. Eu espero que você, trabalhador ou trabalhadora, que tenha um processo, uma reclamação trabalhista ajuizada e, porventura, tenha uma dúvida como é que funciona essa sistemática, que esse vídeo possa ter tirado sua dúvida. Mas se ainda assim você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que a gente retorna para você. Ou então você encaminha esse vídeo aí para algum colega seu, alguma amiga sua, que tenha um processo trabalhista ajuizado, para quem sabe, de repente, ele possa tirar essa dúvida, tá bom? Muito obrigado, um abraço.